o mundo, Gabriel, quem vive mais de 80 anos como eu já vivi mais de 80% de um século. Não é pouca coisa. Quando eu nasci, o Brasil tinha menos de 30 milhões de habitantes. É incrível isso. A população do mundo era da ordem de 2,5 bilhões de habitantes. Hoje, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, o mundo tem mais que triplicou. Isso em menos de 80 anos, tá? Para 8 bilhões de habitantes. As pessoas, qualquer pessoa, né? Nós também, quando nascíamos, nós achávamos que absurdo, como é que você nasceu no tempo que não tinha rádio? Né? Bom, quando eu nasci, na verdade, o rádio estava começando, ainda não tinha televisão. A televisão só chegou ao Brasil nos anos 50. Eu já tinha mais de 20 anos. Não, minto. Eu já tinha mais de 12 anos, tinha 11, 12 anos. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 15 anos quando a televisão chegou era no Rio de caríssimo, Janeiro. né? Era caríssimo, tinha a instituição do televizinho. Se você conhecesse, se você tivesse um vizinho suficientemente, não diria rico, mas abastado para poder comprar uma televisão, você terminava o jantar e ele convidava você ia ver a televisão na casa Era dele. televisão, telefone que precisava 4 pessoas para carregar de um lado para o outro. A preto e branco, A válvula era um trambolho. com tubo de válvula, exatamente, com tubo de imagem, e custava caríssimo. E você era a instituição do televizinho. Então não tinha, o telefone celular nem pensar, computador, os computadores que surgiram lá pelos anos 50, 60, as empresas que tinham computadores, era um computador de válvula, que ocupava quase um andar inteiro, e tinha muito menos capacidade de processamento do que os telefones que a gente usa no bolso hoje em dia. Então, é difícil de você parar e imaginar. E aí eu paro e fico pensando, pô, cara, eu vi esse negócio passando ao longo do tempo, as grandes mudanças. Você não faz ideia, por exemplo, do que a pílula anticoncepcional fez para mudar a forma da sociedade se comportar. Foi uma abertura extraordinária. E depois disso, a AIDS veio e reverteu isso, em parte. Então foram coisas que as guerras mundiais, eu peguei a segunda, eu era criança e eu me lembro do dia do armistício, foi em 1945, eu já tinha 6 anos de idade, eu me lembro de coisas do tempo, eu me lembro, inclusive, de ouvir meu pai reclamar, nessa época nós morávamos no interior de São Paulo, numa pequena cidade chamada Piquete, que era uma vila militar. Meu pai não era militar, mas ele era químico e era uma fábrica de pólvora, ele trabalhava lá. E eu me lembro de meu pai reclamando, porque agora os preços subiram por causa da guerra. Tudo subiu por causa da guerra. Aí veio outro dia, um menino vender ovo aqui, naquela época comprava-se ovo, as pessoas vinham vender na porta, entendeu? Mas numa cidade pequena. Vendeu ovo, subiu, por que subiu? Por causa da guerra. Então, foram coisas, eu vivi épocas que foram os anos 60, cara. Tem ideia que foram os anos 60. Os anos 60, infelizmente no Brasil havia uma ditadura militar, mas ainda assim, muita coisa. Foi uma onda de liberação, os hippies, a revolução dos estudantes na França nos anos 60. O mundo mudou para muito melhor. E é engraçado, e é bom eu ter a perspectiva de ter acompanhado isso. Vou lhe contar um fato histórico. Eu tinha 15 anos, em 1954, meu irmão, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu, portanto ele tinha 5 para 6 anos. Nós morávamos numa das ruas do bairro Flamengo, Catete, e era Correia Dutra, e o meu irmão estudava num colégio da Rua Silveira Martins, que é aquela que fica corta ao lado do Palácio do Catete. E era uma época
meio confusa, porque havia um movimento fortíssimo para derrubar o Getúlio Vargas, que não era ditador na época, ele tinha sido eleito, tinha sido presidente eleito, em 1950, era 54. E havia uma situação, sabe quando você percebe que a situação não está boa? Aí, eu acordei, meu irmão acordava de manhã, eu estudava à tarde, eu à tarde. Aí minha mãe disse, Benito, vai pegar seu irmão na escola, porque isso aqui está meio esquisito, eu estou com medo que tenha algum problema aí, gente na rua. Pega ele e traz para casa. Naquela época, uma criança de 15 anos podia pegar outra na escola e levar para casa porque era irmão e não tinha problema não. Hoje em dia, você precisa ter um passaporte para isso. Eu fui sair caminhando, cheguei até a Rua do Catete, fui caminhando pelo outro lado da rua, passei pela frente do Palácio do Catete e estava tudo tomado com linha de metralhadora, cercado militar, dando segurança. E de repente, isso devia ser umas 8 horas da manhã, assim tanto, passa uma ambulância de sirene aberta, atravessa elas abriram passagem, ela entrou e sem parar fez a curva e entrou direto no Palácio do Catete. Eu digo, meu Deus, que coisa estranha. Aí fui, peguei meu irmão em casa, voltei para casa e alguns anos depois, me lembrando disso, eu percebi que eu tinha assistido entrar no Palácio do Catete a ambulância que foi chamada para socorrer Getúlio Vargas, que tinha acabado de se suicidar. Só testemunho ocular na história. É isso aí, acho que está na hora de fechar, né?